Tudo bem, graça e paz. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho mais a respeito sobre obediência, porque eu estava lendo aqui em Romanos. E eu achei muito interessante quando Deus está fazendo a diferenciação, né, do pessoal, do povo de Israel e dos gentios, a partir do momento que os gentios receberam Jesus e creram, e agora eles são salvos pela graça. E Deus já tinha falado através do profeta Isaías a respeito disso, de que ele ia levantar um povo para provocar ciúmes a Israel. E isso me fez, lendo, né, Romanos 11, isso me fez ver sobre essa questão do caráter imutável de Deus e de itens, vamos colocar assim, e de itens que o Senhor preconiza, coisas que são muito importantes para o Senhor e não são negociáveis. E é interessante isso, porque Jesus ele foi procurado por pessoas que não eram o povo de Deus, né, como a gente chama de gentios. E e eu pensando, falei, cara, que alternância, né? Você ter um povo, você ter a criar algo ali para você, escolher, eleger um povo para você. Essas pessoas não creem na pregação de quando Jesus chega. E aí o Senhor, ele agora amplia para que os gentios que acolheram e que quiseram Jesus e que receberam a mensagem do Evangelho, agora eles também têm o poder de serem feitos filhos de Deus por conta do sacrifício de Cristo. E isso, lendo, né, também ali no Velho Testamento, a gente vai vendo que o Senhor, ele tira rei, coloca rei, e aí ele faz uma promessa para o rei e sua descendência, mas aí esse rei, ele cai, ele faz o que é mal perante os olhos do Senhor, e aí ele destitui, ele levanta outros. Isso me fez ficar ruminando no espírito a respeito de algo que é primordial para o Senhor. Ele não negocia a adoração a ele. Ele não, jamais ele vai negociar que os seus pensamentos, as suas vontades, o que te move no seu dia a dia seja algo que tira ele do centro que ele deveria estar ocupando no nosso coração, na nossa vida. E Deus, ele destitui, ele tira e ele alterna, mas ele não muda o que ele quer. Ele não, ah, não, agora isso aqui deixou de ser importante para mim, já que o povo ou o ser humano, ele insiste sempre em retroceder, insiste sempre em fazer o contrário do que eu peço, do que eu mando, então agora eu vou me adequar à vontade deles, agora eu vou deixar isso aqui, porque eu tô vendo mesmo que não tem jeito. Meu Deus, misericórdia. Eu fico pensando a respeito da mente humana, como que nós operamos, como que nós entendemos que as coisas sempre têm que funcionar a nosso bel prazer, tem que se render ao que nós queremos e quão prejudicial é para o nosso relacionamento com Cristo e com o nosso Pai quando nós não entendemos, porque não lemos a Bíblia, porque não fazemos um jejum, porque não oramos, porque não meditamos durante o dia sobre aquilo que foi lido, e aí nós vamos ficando, aquilo vai ficando uma coisa embaçada, desconhecida, e o conhecimento de Deus vai ficando muito ofuscado, uma coisa muito esquisita, e nós não caminhamos por conhecer ao Senhor. E aí a gente começa a se voltar para aquilo que faz lógica no sentido humano, para aquilo que talvez agora a nova moda é isso aqui, a nova tendência é isso aqui. Então, até mesmo no meio evangélico, no meio gospel, a gente vê desvios do que se realmente diz na Bíblia. A Bíblia ela não mudou. A palavra de Deus ela ainda continua, apesar de estar tendo, né, sabemos que tem uma polêmica a respeito de mudanças, de às vezes retirar de algum versículo, mas a essência da palavra do Senhor e a presença do Espírito Santo quando você lê no seu quarto, ela ainda está disponível, né? Então, conhecer a Deus, o que Deus quer, quem Deus é, o que Deus quer, o que Deus não negocia, é de suma importância para a caminhada do cristão. Para você que está caminhando agora, para você que já caminha há muito tempo, mas às vezes ficou tão acostumado com a presença porque cresceu dentro da igreja, que nunca se aprofundou tanto. Ou acha que não precisa se aprofundar tanto porque tem alguém que faz isso por você, né? E te dá ainda o alimento na boca. A gente, mais uma vez, eu faço esse vídeo para dizer para você, não perca tempo de buscar a presença de Deus, de fazer como Maria, de estar aos pés do Senhor e de deixar as coisas que precisam ser feitas
para lá por um momento, para que você mergulhe, principalmente para você que já conhece o Senhor, que já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, mas não tem esse entendimento ainda esclarecido na sua cabeça. Então, hoje o vídeo foi sobre esse assunto, porque lendo aqui Paulo explicando para eles, né, sobre a videira, os ramos, a raiz, né, que aqueles ramos naturais foram cortados para que os ramos que não eram naturais da oliveira brava pudessem ser enxertados, que são gentios. Isso me fez lembrar, né, do Antigo Testamento também. Quando a gente vai lendo, eu vou lendo de uma forma muito triste, quando eu vou vendo assim que o Senhor coloca Saul e daqui a pouco Saul faz o que é mal. Aí o Senhor coloca Davi, aí daqui a pouco. E Davi não fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Ele teve ali o erro dele. Mas aí toda a descendência, todos os outros reis que vêm, meu Deus do céu, você fica assim, opa, peraí, tem algo aí, né? O Senhor, ele jamais vai deixar que você diga que o serve, que o ama e quer viver nas benesses dele, mas você está se dobrando o tempo todo para algo que virou o centro da sua vida, virou a razão do teu existir, do teu levantar da cama, entendeu? Então é isso, que Deus ele esclareça no seu coração e que você, que é a pessoa que pode tomar atitude após ser iluminada na tua mente, aquilo que está te faltando, que está te desviando da verdade, você faça por onde retomar, né? Lembra de onde caíste e arrepende-te. É isso que a palavra de Deus fala, né, para a igreja. Então, que Deus possa realmente te iluminar. Espírito Santo, traga ao seu coração. Você volte para o quarto, volte para o seu momento de intencionalidade, de conhecer verdadeiramente a Deus, para até que você quando você for apresentado a qualquer outra coisa, ou te for oferecido qualquer outro caminho, né, você saiba dizer, não, isso aqui não faz parte do plano de Deus, isso aqui vai me tirar totalmente da vontade de Deus. E eu não posso ter o meu olhar para outra coisa a não ser a cruz, a não ser Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.